Outros elementos do patrimônio líquido. As reservas de capital são aquelas que não se originam do resultado do exercício, isso é, não são apuradas pela demonstração do resultado. De acordo com o artigo 182 da Lei 6.404 de 76, serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem 1. A contribuição do subscritor de ações que ultrapassaram o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures. 2. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. 3. A correção monetária do capital realizado. Em relação à conta de ajustes de avaliação patrimonial, a lei societária descreve que serão classificados como ajustes de avaliação patrimonial enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. Geralmente, as transações que afetam essa conta são: a. Ajustes a valor justo de aplicações financeiras disponíveis para a venda. B. Ajustes a valor justo de instrumentos financeiros derivativos de proteção de fluxos de caixa. E C. Ajustes a valor justo de instrumentos financeiros derivativos de proteção cambial de investimentos no exterior. Finalmente, as ações em tesouraria representam uma conta de natureza devedora, classificada no patrimônio líquido, onde são registradas as aquisições de ações de emissão da própria companhia. Em contrapartida com conta corrente bancária, no caso de compras à vista, ou em contrapartida com conta de passivo, no caso de uma aquisição a prazo. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. Visto a forma com a qual os lucros das empresas são destinados ao término do exercício, passaremos agora para os procedimentos de elaboração da DLPA. A DLPA é uma demonstração obrigatória conforme artigo 176 da Lei 6.404 de 76. Entretanto, conforme o artigo 186 da Lei das SA, poderá ser incluída na DMPL. Além disso, a DLPA também é obrigatória para sociedades limitadas e outros tipos de empresas, conforme a legislação do Imposto de Renda, artigo 274 do RIR 1999. A DLPA tem por finalidade evidenciar as movimentações ocorridas nesta conta específica, lucros ou prejuízos acumulados. A conta de lucros ou prejuízos acumulados tem por objetivo mostrar os lucros ainda não distribuídos ou transferidos, os lucros ou prejuízos ocorridos no exercício, as transferências dos lucros obtidos, a absorção dos prejuízos anteriores por novos lucros, os prejuízos acumulados ainda não absorvidos por lucros ou por reservas. Além do que já foi visto sobre a destinação dos lucros e, portanto, sobre os elementos que contemplam a DLPA, é importante mencionar que os registros e fatos contábeis são suscetíveis a erros que poderão interferir na apuração do resultado do exercício. Frente a isso, de acordo com a Lei 6.404 de 76, a apuração do lucro líquido do período não deve estar influenciada por efeitos que pertençam a períodos anteriores. Logo, os ajustes relativos a ajustes de exercícios anteriores serão lançados diretamente na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Serão considerados como ajustes de exercícios anteriores apenas os decorrentes de artigo 186 da Lei 6.404 de 76. 1. Efeitos da mudança de critério contábil. Exemplo, mudança no critério de mensuração de estoques no período passado. Ou 2. Da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior. Exemplo, receita não registrada no exercício anterior ou registrada de forma equivocada. Contudo, em seu artigo 186, a Lei das SA dispõe sobre a forma como deverá ser mostrada a referida demonstração. Saldo de lucros acumulados no início do período, mais/menos, ajustes de exercícios anteriores, mais reversão de reservas, mais lucro líquido do exercício, igual lucro total disponível, menos transferência para reservas de lucros. A. Reserva legal. B. Reserva estatutária. C. Reserva para contingências. D. Reservas para investimentos. E. Reserva de lucros a realizar, menos dividendos a distribuir, dividendo por ação, saldo de lucros acumulados no final do período. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. A DMPL passou a ser obrigatória para as companhias abertas por meio da Instrução Normativa CVM número 59/86, conforme o CPC 26. No item 10, a DMPL é um componente obrigatório das demonstrações contábeis. A DMPL pode ser útil em vários aspectos:
fornece a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas componentes do patrimônio líquido, faz clara a indicação do fluxo de uma conta para outra e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição no patrimônio líquido durante o exercício. Conforme o CPC 26, a DMPL inclui as seguintes informações: a. O resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. B. Para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. C. Para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no final do período, demonstrando-se separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes. 1. Do resultado líquido. 2. De cada item dos outros resultados abrangentes. E 3. De transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas participações incontroladas que não implicaram perda do controle. Quanto à técnica de elaboração, consiste em abrir uma coluna para cada conta subconta do patrimônio líquido e uma coluna no final para o patrimônio líquido total. Isto é, basta representar de forma sumária e coordenada a movimentação ocorrida durante o exercício das diversas contas ou subgrupos do patrimônio líquido. Essa movimentação deve ser extraída dos registros contábeis. As transações e seus valores são transcritos nas colunas respectivas, mas de forma coordenada. Por exemplo, um aumento de capital de R$ 3.000 com reservas, sendo R$ 2.000 da reserva de lucros e R$ 1.000 da reserva de capital. Saldos iniciais: capital social R$ 100.000, reserva de lucro R$ 5.000, reserva de capital R$ 4.000, patrimônio líquido total R$ 109.000. Aumento de capital: capital social R$ 3.000. Reserva de lucro, menos R$ 2.000. Reserva de capital, menos R$ 1.000. Patrimônio líquido total, 0. Total, capital social, R$ 103.000. Reserva de lucro, R$ 3.000. Reserva de capital, R$ 3.000. Patrimônio líquido total, R$ 109.000. Confira o modelo resumido de uma DMPL. Saldo em 1º de janeiro. Capital social, R$ 6.000. Reserva de lucro, R$ 2.000. Ajustes de avaliação de patrimônio, 0. Lucros/prejuízos, ACM, 0. Total, R$ 8.000. Integralização de capital. Capital social, R$ 1.500. Reserva de lucro, 0. Ajustes de avaliação de patrimônio, 0. Lucros/prejuízos, ACM, 0. Total, R$ 1.500. Ajustes de títulos disponíveis para venda, 0. Capital social, 0. Reserva de lucro, 0. Ajustes de avaliação de patrimônio, 150. Lucros/prejuízos, ACM. Total, 150. Lucro líquido do exercício. Capital social, 0. Reserva de lucro, 0. Ajustes de avaliação de patrimônio, 0. Lucros/prejuízos, ACM, 700. Total, 700. Destinação para reservas de lucros. Capital social, 0. Reservas de lucro, 534. Ajustes de avaliação de patrimônio, 0. Lucros/prejuízos, ACM, 534. Total, 0. Dividendos propostos. Capital social, 0. Reserva de lucro, 0. Ajustes de avaliação de patrimônio, 0. Lucros/prejuízos, ACM, 166. Total, 166. Saldo em 31 de dezembro. Capital social, R$ 7.500. Reserva de lucro, R$ 2.534. Ajustes de avaliação de patrimônio, 150. Lucros/prejuízos, ACM, 700. Total, R$ 10.350. Obrigado.